Olá, amigos. Estamos aqui com mais uma palestra de atualização no Instituto Livro Inet. Para a palestra de hoje, recebemos o professor Rafael Barreto, que falará conosco sobre registro de candidatos. Professor, seja bem-vindo aos nossos estúdios e fique à vontade, a palavra é contigo. Meu querido amigo, muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas aí que estão nos acompanhando, olá. Estou aqui para conversar com vocês sobre um tema extremamente importante e atual do direito eleitoral, que é o registro de candidatos. Nós estamos aqui nos aproximando do período eleitoral, nós estamos aí com as eleições de 2012 já no seu processo embrionário e é fundamental que tenhamos conhecimento das questões que envolvem o registro dos candidatos. Eu quero aproveitar para registrar com vocês que o que nós estaremos aqui comentando sobre o tema integra a nossa obra de direito eleitoral aqui da coleção Saberes do Direito. Essa coisa maravilhosa que é a integração entre a parte escrita e o conteúdo virtual, que é a coleção Saberes do Direito. Então, para se aprofundar sobre aquilo que nós estaremos aqui debatendo e outros temas do direito eleitoral, eu já sugiro a leitura da minha obra, o volume 47 da coleção. Bom, devemos recordar que para qualquer pessoa se candidatar a um cargo eletivo, preenchendo as condições de elegibilidade e não incidindo em nenhuma hipótese de inelegibilidade, ela tem que se apresentar perante a Justiça Eleitoral na posição de candidato. Esse ato de se apresentar perante a Justiça Eleitoral como candidato é o que a gente denomina de registro de candidatura. Se vocês me perguntassem o que vem a ser o registro de candidatura, eu diria, o registro é o ato pelo qual a pessoa se inscreve na Justiça Eleitoral na condição, na posição de candidato. Agora é interessante que o registro é mais do que um ato. Ele, na verdade, é um procedimento, porque o pedido de registro ele vai ser objeto de apreciação judicial, ele pode ser impugnado, dando aí enseja uma famosa ação, que é a ação de impugnação de registro de candidatura. Essas ações vão chegar até o Tribunal Superior Eleitoral, envolvendo matéria constitucional, chegam até o Supremo Tribunal Federal. Então, muito mais do que um simples ato de inscrição perante a Justiça, é um procedimento. Bom, para que a gente possa deflagrar esta etapa do procedimento eleitoral, que é a fase do registro, é primeiro obrigatório cumprir uma formalidade prévia, que é a escolha do nome do candidato em convenção partidária. Preste atenção, nós estamos agora no mês de abril, adentrando no mês de maio de 2012, quando estamos aqui gravando essa palestra aqui para vocês. E você já deve ter ouvido aí falar no seu município de possíveis pré-candidatos. O pré-candidato a prefeito do partido X, o pré-candidato a prefeito do partido Y. Provavelmente já existem esses rumores no seu município. E eu não sei se você percebeu que todos têm essa cautela de mencionar que são pré-candidatos. Ninguém se apresenta ainda como candidato. Por quê? Porque formalmente ainda não são candidatos. Os candidatos são definidos nas convenções partidárias. As convenções partidárias, elas são realizadas de acordo com o que está na Lei das Eleições, que é a Lei 9504 de 97, no mês de junho. No período que vai de 10 a 30 de junho, os partidos políticos eles realizam convenções partidárias para a escolha de candidaturas. Essas convenções são assembleias gerais dos partidos. Os partidos reúnem os seus filiados para lá decidirem quais serão os candidatos. E é interessante registrar que nessas convenções partidárias pode ocorrer uma disputa interna no partido. Pode acontecer, por exemplo, de dentro de um mesmo partido, eu ter dois filiados que pretendam disputar a eleição de prefeito. Cabe à convenção partidária definir. Os pré-candidatos vão disputar entre eles no âmbito do seu partido. E aquele que obtiver a maior votação na convenção partidária é que vai ser homologado como o representante do partido ao pleito eleitoral.
Nessas convenções que serão realizadas entre 10 e 30 de junho do ano de 2012, serão escolhidos não apenas os candidatos a prefeitos, eleições majoritárias, como também os candidatos às eleições proporcionais, os pretendentes ao mandato eletivo de vereador. Pois bem, efetuada a convenção partidária, definido o nome dos candidatos, os partidos já podem requerer à Justiça Eleitoral a inscrição desses nomes que foram homologados na condição de candidato. Quer dizer, eles podem requerer o registro de candidatura. A partir do momento em que a convenção homologa o nome da pessoa como candidato, o partido está habilitado a requerer na Justiça Eleitoral o registro, e aí você já pode oficialmente falar de candidato. Pode ter certeza que no finalzinho de junho, início de julho, aí no seu município, você não vai mais ver ninguém falando de pré-candidato. O discurso será sempre em torno de candidatos. O candidato do partido tal, o candidato do partido qual. E por que eles têm a cautela de, antes dessa oficialização, se qualificarem como pré-candidatos, para que não configure um ato de propaganda eleitoral extemporânea, antecipada? É muito complicado alguém que ainda não é candidato se apresentar como candidato, porque vai estar divulgando a candidatura antes do momento em que a legislação eleitoral permite, ok? Mas com toda certeza, finalzinho de junho, começo de julho, no seu município, o discurso vai ser um só: candidatos. Bom, escolhi os nomes, apresento na Justiça Eleitoral o chamado RRC, Requerimento de Registro de Candidatura. Algumas observações são importantes. A primeira é a seguinte: o partido só pode requerer registro de candidatura de candidato se ele tiver diretório constituído na circunscrição do município. O Código Eleitoral estabelece, está lá no artigo 90 do Código, que nenhum partido pode requerer registro de candidato se não tiver diretório constituído. Como é que isso vai se projetar no plano prático aí na eleição do seu município? Imagine que o partido A, que tem diretório estadual, tem diretório constituído nos municípios vizinhos, não tem diretório constituído no seu município. Ele não poderá lançar nenhum candidato, nem a prefeito, nem a vereador, porque é uma exigência da legislação eleitoral. O partido só pode requerer registro de candidatos se ele tiver diretório constituído na circunscrição do pleito. Aí você pondera: os partidos não têm que ter caráter nacional? A atuação dos partidos não se dá em âmbito nacional? Então, por que se exige o diretório municipal? É preciso não confundir a existência do partido, o panorama de atuação nacional do partido, com o dever de criação de diretório no local da circunscrição. Como é que eu poderia admitir o prefeito de um partido que não tem uma base política no município? Vereador de um partido que não tem uma base política no município? O partido realmente tem que ter caráter nacional, tem que ter uma atuação programática nacional, mas para poder exercer os cargos eletivos, ele tem que ter base política estabelecida em cada circunscrição eleitoral, ok? Bom, também é importante registrar que ninguém pode requerer o registro para mais de um cargo eletivo, ainda que em 2 diferentes municípios. Ninguém poderia se candidatar a vereador por 2 municípios diferentes, ou se candidatar a vereador e a prefeito no mesmo município. O candidato pensa o seguinte: a eleição para prefeito vai ser muito disputada, pode ser que eu não me eleja, então, na dúvida, eu vou me lançar candidato a prefeito e a vereador. Não é possível. O Código Eleitoral, no artigo 88, não admite essa possibilidade, ok? Bom, qual é o prazo final para que seja dada entrada no requerimento de registro de candidatura? A Lei das Eleições, ela estabelece no seu artigo 11 que todos os requerimentos de registro de candidatura, eles devem ser formalizados na Justiça Eleitoral, apresentados na Justiça Eleitoral até as 19 horas do dia 5 de julho do ano eleitoral. Preste atenção. As convenções partidárias têm que ser feitas até o dia 30 de junho. Terminei as convenções partidárias, os partidos já podem dar entrada nos pedidos de registro de candidatura. Não tem que esperar o dia 30 de junho. Se um partido realiza a convenção, por exemplo, no dia 10 de junho,
ele pode, no dia 11 ou no dia 12, já dar entrada nos seus pedidos de registro de candidatos. O prazo limite é 19 horas do dia 5 de julho. Bom, existem situações pontuais em que a Justiça Eleitoral vai admitir registro de candidatos após esse prazo. São 2 casos excepcionais. O primeiro caso é na hipótese do partido não ter requerido o registro do candidato. E o candidato, percebendo que isso ocorreu, pode ele próprio dar entrada no requerimento. Preste atenção. Dia 5 de julho, 19 horas, a Justiça Eleitoral encerra o prazo para registro. Não recebe mais nenhum requerimento de registro. Ela publica uma lista com a relação dos candidatos que tiveram registro requerido. Se o candidato verificar que o registro dele não foi requerido, ele tem 48 horas da divulgação dessa lista pela Justiça Eleitoral para dar entrada no requerimento de registro. Pode acontecer uma eventualidade. Alguém no partido terminou perdendo a documentação daquele candidato e não deu entrada no requerimento. Pode acontecer. Então, para que esse candidato não fique prejudicado, a lei faculta. Diz, se publicou a lista e seu nome não estava lá, você tem 48 horas para dar entrada no requerimento de registro. A outra hipótese excepcional é quando acontece a substituição de candidato. Durante o pleito eleitoral, é possível que o partido faça a substituição de um candidato. Candidato que foi declarado inelegível, candidato que desistiu de disputar o pleito, candidato que teve o registro indeferido. E o requerimento da substituição tem que ser feito dentro de um prazo de 10 dias a contar do fato que ensejou. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou no início de agosto e o candidato desistiu da disputa. O candidato a prefeito do partido está com um problema de saúde muito grave e achou melhor desistir para cuidar da questão de saúde dele. O partido pode substituir. Ele tem 10 dias a contar desse fato para dar entrada na substituição, no pedido de registro do novo candidato. Então, nesses 2 casos pontuais, o registro pode ser requerido à Justiça fora desse prazo de 19 horas do dia 5 de julho, ok? O requerimento de registro de candidatura, ele tem que ser instruído com alguns documentos. E esses documentos que envolvem o registro de candidatura, eles perpassam por alguns aspectos que são muito interessantes da gente comentar na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Os documentos que devem instruir o pedido de registro de candidatura, eles aparecem indicados na Lei das Eleições, no artigo 11, parágrafo 1º. Preste atenção que eu vou agora caminhar um pouco pela lei, artigo 11, parágrafo 1º, para que a gente tenha conhecimento dos documentos que devem instruir o requerimento de registro de todos os candidatos. Preste atenção, eu vou aqui trazer a lei para que a gente possa ter um suporte a essa exposição. Artigo 11 da Lei das Eleições, parágrafo 1º. Eu até lhe sugiro que esteja com a lei aí ao seu lado, já que você está me acompanhando online, abra um outro link aí e pegue a Lei das Eleições. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Primeiro, cópia da ata da convenção partidária na qual o candidato foi escolhido como representante do partido. 2. Autorização do candidato por escrito. 3. Prova da filiação partidária. Devemos lembrar que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Como regra geral, ninguém pode disputar a eleição se não tiver filiação partidária. A única ressalva são os militares da ativa. Aqueles militares que têm mais de 10 anos de atividade podem disputar a eleição na atividade, passando apenas a condição de agregado, esses não precisam da filiação partidária, porque a Constituição lhes veda a filiação partidária. É uma questão muito pontual que, inclusive, no livro eu aprofundo. Tirando essa situação, todos os demais têm que ter a filiação partidária, como regra geral, 1 ano antes da eleição. Tem casos pontuais em que a filiação partidária não vai ser exigida 1 ano antes da eleição, mas em prazos menores, no prazo de desincompatibilização, como é o caso do magistrado, do membro do Ministério Público, do membro do Tribunal de Contas.
Bom, existem outros documentos que devem instruir o pedido de registro que eu vou continuar comentando aqui com vocês, mas daqui a pouco, na sequência da nossa exposição, no próximo bloco.